Bom dia! Bom dia, meninas! Deixa eu ver aqui onde é que tá minha conexão. Tá certo. Mesmo assim ela dá umas travadinhas, né, gente? Mas... Bom dia, Natália! Deixa eu colocar aqui a nossa leitura bíblica comentada do dia. Juízes do 7 ao 9. Publicar. Deixa eu fixar o comentário. Pronto. Bom dia, Gi. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Bel. Seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Milka. Seja bem-vinda, amiga. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu ligar aqui um pouquinho mais clarear aqui um pouquinho mais essa luz. Bom dia, paz do Senhor Jesus, meninas. Bom dia, Má. Tudo bem? Que saudade. Como é que você tá, Má? De bebezinho, né? Agora. Quem são? Como você tá, Má? Saudade de vocês. Agora que eu não consegui ler. Ian. Acho que deve ser Ian. Bom dia, meninas. A paz do Senhor Jesus. Deve ser Jo, né? Josi. Bom dia, Josi. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Já abram as Bíblias aí, meninas. Já abram as Bíblias. Bom dia, Lidiane. Seja bem-vinda, minha gata. Paz do Senhor Jesus. Já vamos abrindo as Bíblias, meninas. Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler até o 9. Deixa eu ver. Eu acho que é 7 e 8. Acho que é 7 e 8, meninas, eu coloquei aqui errado. Nós vamos ler 7 e 8, tá bom? Sandra, bom dia! Que bom que você veio! Eu não vi você entrando esses dias. Que bom que você está aqui. Nós vamos fazer a leitura hoje, continuar a leitura de Gideão e a gente vai fazer, coloquei do 7 ao 9, mas é 7 e 8, tá, meninas? Deixa eu até colocar aqui. Juízes 7 e 8. E aí finaliza a história de Gideão. Meninas, vamos fazer uma oração? Tá. Então tá bom, a gente sentiu sua falta aqui, viu, Sandra? Que Deus te abençoe. Depois você assiste lá as outras, faz as outras leituras lá, porque foi uma bênção esses dias, né? O Senhor falou conosco poderosamente. Então assiste lá para você receber a sua parte, a sua porção, tá bom? Deixa eu avisar aqui para as meninas que a gente já tá. Nós já estamos por aqui já. Avisar elas para entrarem e a gente começa a nossa leitura do dia. Eu peço que vocês orem pelo pai de uma seguidora, né? Ela pediu oração lá no meu Instagram, pelo pai dela que foi internado ontem. Vamos orar por ele, né? Para que o Senhor possa restabelecer a saúde dele. Sandra, a gente também tá feliz que você tá aqui, viu? Vivian, seja bem-vinda. Cleudinha, seja bem-vinda. Sidoca, minha amiga, seja bem-vinda. Milka, bom dia, amiga. Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor Jesus. Tem notícias da Tawane, como que ela tá? Põe aqui pra gente ir acompanhando. Mas seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, meninas, Deus abençoe vocês. E o pai dela foi internado, né? Ontem, e ela pediu oração. E eu disse que nós iríamos apresentar
o pai dela em oração esta manhã. Então nós cremos que Deus é poderoso para visitá-lo, assim como é poderoso para visitar todos aqueles que estão enfermos, né? Todos aqueles que estão internados, que vão passar por cirurgia. Hoje é uma amiga minha, Mônica, também está passando por uma cirurgia. Vamos apresentar ela em oração. Bom dia, paz do Senhor Jesus, Má. Deus abençoe você. Deus abençoe, meninas. Vamos continuar aqui em oração pela Tawane. Amém. A Tawane, ela fez a traqueostomia ontem e hoje vai ter a resposta sobre a possível cirurgia. Amém. Vamos continuar intercedendo pela vida dela. Bom dia, Vivi. Seja bem-vinda. Vamos lá, meninas, fazer oração. Então, nós temos a Tawane. Nós temos o pai da Si, que está internado. Nós temos uma amiga minha, Mônica, que vai passar por uma cirurgia hoje, para que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los de todo mal. Feche seus olhos, meninas, vamos orar nesta manhã. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Obrigada, Senhor, por ser este Deus conosco, esse Deus presente. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos feito contra Ti, quer palavras, por obras, por pensamentos. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração. O Senhor conhece a divisão de alma e de espírito, de juntas e medulas. O Senhor nos conhece profundamente, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, dos pecados que cometemos de forma intencional e aqueles que nós cometemos e nem temos noção que estamos cometendo, que estamos desagradando ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ajustar o nosso foco, que possamos entender aquilo que nós fazemos que Te agrada, mas também sejamos sensíveis para perceber aquilo que não Te agrada, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Nós entramos diante da Tua presença nesta manhã, pedindo que o Senhor venha ser o nosso professor, venha ser o nosso guia, venha ser aquele que traz clareza à nossa mente, que cura o nosso coração através da Tua palavra. Senhor, eu Te peço que visite os hospitais, visita, Senhor, a vida do pai da Si. Visita ele, Senhor. Tu és poderoso para trazer a saúde, Tu és o dono da vida. Restabelece a saúde dele, Pai. Cuida com a Tua mão de Pai, a Tua mão poderosa, Pai. Acolhe ele no Teu colo. Cuida dele, Senhor. Visita pulmões, visita órgãos, Pai. Visita também a Mônica, que vai passar por cirurgia, Senhor. Guarda ela de todo mal. Visita instrumentistas, médicos, enfermeiros, Senhor. Cobre ela com Teu sangue, livra das infecções, Senhor. Que a cirurgia dela seja bem sucedida para a glória do Teu nome e que a recuperação dela seja uma recuperação plena, indolor e rápida para a glória do Teu nome, Senhor. Visita a Tawane neste momento, Pai, ali naquele quarto. Tu és o Deus criador de todas as coisas, é aquele que criou a Tawane e eu sei que em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Senhor, eu Te peço que guarde ela de todo sofrimento, Senhor, que o Teu Espírito esteja ali junto com ela, guardando ela e livrando de todo mal. Restabelece a saúde, Pai. Tu és poderoso para fazer uma movimentação. Para Ti não há causas impossíveis, não há coisas impossíveis. Para Ti não há limitação. O Teu poder não há limitação. Eu Te peço perdão porque muitas das vezes nós temos limitado o Teu poder, Pai, mas em Ti não existe limitação. Que o Senhor possa agir em favor da Tawane, Pai, guardando a sua família, trazendo paz, Senhor, trazendo equilíbrio emocional. Guarda, Senhor, e livra de todo mal. Cada menina que aqui está, Senhor, que a Tua mão possa alcançá-las. Que o Senhor possa trazer cura das feridas, Senhor, emocionais, das feridas que a vida trouxe. E que muitas das vezes tem sido motivo pelas quais elas não conseguem avançar. Que caiam por terra todas as palavras de maldição, que caiam por terra todas as palavras, Senhor, de limitação que foram lançadas sobre elas. Que o Senhor possa trazer cura para a vida das Tuas filhas, que o Senhor possa ampliar a nossa mente, a nossa visão. Nos estica, Senhor, na Tua palavra, nos estica
naquilo que nós precisamos viver, Senhor, ajusta-nos a Ti, não a este mundo, não a forma que o mundo tenta nos colocar, mas que sejamos ajustados na Tua vontade, Pai. Espírito Santo, assuma o controle e o governo desta live. Venha ser conosco nesta manhã, nos instrui segundo o coração do Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Bom dia, meninas. Senhor, abençoa os meus filhos também que estão fazendo prova agora, que eles tenham sabedoria, tranquilidade. Amém, meninas. Deus abençoe as meninas que foram entrando, depois eu não vi. Sejam todas muito bem-vindas. Meninas. Oi? Amém. Meu esposo está lembrando para abençoar os nossos maridos também que estão saindo para trabalhar, aqueles que já saíram, né? Que sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe, amor. Vai com Deus. Que sejam abençoados, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa guardá-los de todo mal, livrar dos acidentes, né, meninas? Bom dia, amiga. Bom dia, mãe. Bom dia, meninas da live. Ó, mãe, a Cida tá mandando bom dia. Tá mandando para vocês também, meninas, minha mãe. Bom dia. Vamos lá começar a nossa leitura, meninas. Juízes 7 e 8. A vitória de Gideão sobre os midianitas. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Deixa eu pegar já minha caneta aqui, de grifar os textos aqui. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhes disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, disse ele.
Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou-se para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e depois pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meloá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-berá. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Capítulo 8. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zebá e Zelmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim? Replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote.
Os homens de Peniel, ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei sua fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o seu exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que, se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você e seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade o daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo daquele manto a sua objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor.
também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isso é, Gideão, pois não conheceram todo o bem, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Amém, meninas? Bom dia para todas as meninas que entraram depois e eu não vi. Bom dia, tio. Meu tio André entrou aqui. Bom dia. Paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, tio. Bom dia, Mi. Bom dia, Elisângela. Seja bem-vinda. Meninas, vamos comentar aqui um pouquinho a respeito do livro de Juízes, né? Nós lemos ontem que Deus começa a levantar Gideão. Nós vamos comentar esses 3 capítulos aqui, começando do capítulo 6, né? A gente vê que depois de Débora, a terra experimentou paz durante 40 anos. Mas depois disso, os israelitas voltaram novamente a fazer aquilo que não era agradável ao Senhor, que o Senhor reprovava. O povo voltou a viver uma vida de desobediência. E os midianitas começaram a subjugar o povo de Israel, de forma que eles começaram a passar fome. Porque a Bíblia vai dizer que todas as vezes que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e os outros povos da região invadiam as terras e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho. Isso, Vivi, eu avisei para as meninas que eu ia ler só o 7 e o 8, porque aí já entra em Abimeleque, e aí é uma outra história. Então a gente vai ficar no 6, 7 e 8, tá bom? Eu coloquei a mensagem fixada e depois eu joguei um comentário aqui, mas os outros foram descendo, tá bom? É só o 7 e o 8, o 9 a gente vai ler amanhã, porque entra numa outra história, tá bom, meninas? Então a gente vai ler 7 e 8 e comentar 6, 7 e 8, tá bom? Vamos voltar aqui. Então eles vinham e destruíam as plantações dos israelitas e não deixava nada vivo, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Então eles estavam começando a padecer necessidade. Um povo que foi escolhido para viver uma vida de fartura passou a viver necessidade, passou a passar necessidade. Mas aí vem um jovem e tem uma estratégia de pesar o trigo num lagar, né, que aonde era um tanque de prensar uvas. Então ali ele malhava o trigo, que havia um lugar específico para malhar o trigo, havia um lugar específico para prensar uvas. Então o que ele fez? Ele começou a malhar o trigo na prensa de uvas. Então ninguém desconfiava que ele estava ali malhando o trigo, que era o sustento de sua família. E o povo começou a clamar ao Senhor pedindo misericórdia, pedindo para que o Senhor pudesse ter misericórdia, né? Eu assim, meninas, eu acho o povo de Israel tão parecido conosco, né? Às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, meu Deus, a pessoa tá errando, tá vivendo uma vida de pecado. Aí a pessoa vai, pede oração, a gente ora, a pessoa se volta ao Senhor, o Senhor abençoa, e ele volta para ir para a igreja. Dali um pouquinho ele tá praticando tudo de novo. Parece que a palavra do Senhor não consegue penetrar na mente dele. Meninas, lembra que eu falei para vocês que só há uma transformação de vida quando o nosso foco ele é ajustado em Deus? Enquanto nosso foco não for ajustado em Deus, enquanto nosso foco estiver nas coisas deste mundo, na circunstância dessa vida, sabe? Enquanto nosso foco estiver nessas coisas, nós não vamos experimentar a plenitude da bênção de Deus. O nosso foco precisa estar ajustado em Deus. O nosso foco precisa estar ajustado no que a palavra de Deus diz sobre nós.
A Bíblia diz coisas dos tempos futuros que se comprovaram nos tempos passados, que se comprovam nos tempos presentes. Então é uma palavra com a qual nós podemos confiar. A palavra de Deus, ela é verdade. Então nosso foco não pode estar ajustado nas circunstâncias. O nosso foco precisa estar ajustado em Deus. Enquanto nosso foco estiver ajustado nas circunstâncias, nós temos dúvidas, nós temos medo, nós somos inseguras, nós nos perdemos, né? Olha só o que aconteceu com Gideão. Quando o Senhor aparece a Gideão, o anjo diz assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha o que Deus via em Gideão. Deus via em Gideão um poderoso guerreiro. Mas como é que Gideão se via? Olha lá mais na frente no texto. O meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Como é que eu posso pôr em liberdade? Como é que eu posso pôr em liberdade os israelitas? Só um minutinho, meninas. Pega uma caneta pra mim pra eu fazer um negócio. Tá. Como é que eu posso pôr em liberdade os israelitas se o meu clã é o menor de Manassés e eu sou o menor da minha família? Olha só como Gideão se via. Gideão se via como menor. Mas olha como Deus via Gideão. Poderoso guerreiro. Como é que você se vê? Como é que você se vê, meninas? Deus diz que vocês são preciosas. Deus diz que vocês são edificadores. Deus diz que vocês têm mais valor do que o rubi. E nem o rubi. Rubis, o valor de rubis. E aí, a quantidade de Deus, ela é aquela recalcada, sacudida e transbordante. Então, o valor de vocês excede ao de rubis. Deus diz que vocês têm valor. Deus diz que vocês são edificadoras. Deus diz que vocês são sábias. Deus diz que vocês são vencedoras. Deus diz que vocês são resposta. Como é que vocês se veem? Como é que eu me vejo? Olha como Gideão se via. Eu sou o menor da minha família. O meu clã é o menor de Manassés, é o mais insignificante. Então, como é que eu posso libertar Israel? Aí a resposta do Senhor vem em seguida. Eu estarei com você. Eu vou com você. Meninas, é essa presença que faz a diferença em nossa vida. Nós precisamos confiar nisso. Desde o começo das leituras, nós estamos vendo que as coisas só se movimentam porque Deus está conosco. Porque Deus os chama, porque Deus os escolhe. E aí a gente vai ver Gideão e Deus dá uma missão para Gideão. Vai lá e derruba o altar constituído a Baal. O que ele faz? Ele tem medo. Mas o medo dele não paralisa ele. O medo faz ele ter uma nova estratégia. Ao invés dele destruir de dia, onde todas as pessoas podiam ver, ele foi destruir de noite. Olha Deus dando uma chave para nós. Ele não foi destruir de dia para todo mundo ver. Ele foi destruir de noite. Ele foi destruir pela madrugada. Então, nós temos uma estratégia aqui. Destrói na madrugada. Às vezes, nós estamos insistindo com palavras. Eu uso sempre o caso da família, que é o que mais nos aproxima, né, meninas? A nossa família, a nossa casa. Então, às vezes, nós estamos falando e tentando mostrar para as pessoas durante o dia, né? Enquanto eles estão olhando, enquanto eles estão vendo, a gente tentando convencer alguns de algumas coisas. Às vezes, nosso marido, os nossos filhos, convencer com palavras diante dos olhos deles. Mas aí o Senhor está nos dando uma outra estratégia. Vai lá destruir isso de madrugada. Vai lá destruir isso quando ninguém está vendo. Vai lá destruir isso só entre você e o Senhor que vê todas as coisas.
Destrói caladinho, destrói no oculto, destrói na oração. E aí Gideão foi fazer isso, foi destruir o altar levantado a Baal na madrugada, enquanto ninguém estava vendo. Quando todo mundo acordou, percebeu que o altar já não estava mais ali. E o povo, quando percebeu aquilo, o que aconteceu? Foram lá para a casa do pai de Gideão e disse assim: olha, foi o seu filho, a gente já investigou aqui, foi seu filho que derrubou esse altar. Traz ele aqui porque a gente vai matar ele. E o pai dele fala assim: vocês vão tomar a causa de um Deus? Ele não é poderoso o suficiente para julgar as próprias causas dele? Ele não é poderoso o suficiente para entrar com juízo na vida do meu filho? Foi aí que Gideão teve seu nome mudado para Jerubaal, onde o povo disse então que o próprio Baal possa julgar a sua causa. E aí a gente vê o poder de Deus, a ação de Deus na vida de Gideão. Ali Gideão começa a ganhar um pouco mais de confiança, de segurança. As coisas nos acontecem, meninas, e às vezes a gente não avança porque a gente tem medo. Mas se a gente avançar um pouquinho, Deus vai se revelar e a gente vai começar a ter confiança. Começa no pouco, começa devagar. Não precisa começar com grandes coisas, começa com poucas coisas. Começa no seu secreto, começa quando ninguém tá vendo. E aí você vai ganhando confiança, e aí você vai podendo se mostrar mais. Olha o que o Senhor diz: olha, eu separei você para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ofereça um altar ao Senhor. Ele ofereceu um altar. E aí ele começou a fazer um teste com o Senhor. Ele pediu sinais ao Senhor. Meninas, nós devemos pedir sinais ao Senhor. A Bíblia mesmo diz que nós devemos fazer prova do Senhor, né? Sinais. Quando a gente não... Sinais visíveis. Olha só que o tipo de sinal que Gideão pediu ao Senhor. Eu vou colocar aqui um pouco de lã nessa ilha. Se um orvalho molhar apenas a lã e todo o chão ficar seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Depois ele fez ao contrário, que todo o chão ficasse seco, ficasse molhado e só a lã ficasse seca. E assim aconteceu. Percebe que o sinal que Gideão pediu a Deus era um sinal incomum, que só Deus podia fazer? O que acontece, a gente vê muito isso acontecer, meninas. As pessoas pedem sinal para o Senhor, que são sinais comuns de acontecer. E aí a pessoa confunde aquele evento que acontece como sendo um sinal de Deus. Por exemplo, o pai liga todos os dias na sua casa. Seu pai te liga todos os dias. E aí você fala assim: Senhor, se isso for mesmo da tua vontade, que o Senhor possa fazer com que meu pai me ligue agora. Já é hábito do seu pai te ligar, às vezes em horários aleatórios. Aí seu pai vai e liga naquela hora, você já associa que aquilo é um sinal. Precisa ser algo incomum, precisa ser algo que é só você e Deus. Muitas das vezes nós permitimos ser confundidas, né? No nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso e extremamente corrupto. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente acaba facilitando os sinais, meninas. Precisa ser algo incomum. Porque Deus é poderoso para fazer. Olha só a prova que Gideão fez com Deus. E Deus, que estava no negócio, fez exatamente aquilo acontecer. São coisas incomuns, coisas que só o Senhor pode fazer. Então a gente precisa, quando pedir sinais para Deus, precisa ser algo que seja no seu pensamento entre você e Ele. Algo secreto. O inimigo, ele não tem poder de ler aquilo que vai na sua mente. Ele pode lançar
setas na sua mente. Ele pode lançar pensamentos para te confundir, mas ele não sabe o que é que você pensa. A respeito daquele pensamento que ele lançou, ele não sabe como é que você elabora tudo isso dentro da sua cabeça. Mas a sua reação, as suas atitudes revelam a ele se aquilo que ele lançou na sua cabeça frutificou ou não. E aí quando você coloca um sinal, fala com o Senhor no seu secreto, no seu pensamento, entre só você e Ele. E aí você descansa nesse sinal e aguarde, tenha paciência de aguardar a resposta de Deus. Porque quando Deus está no negócio, Ele coopera conosco. Amém, meninas? E assim foi com Gideão. Deus deu sinal para ele. Assim conforme ele pediu, o Senhor realizou na vida de Gideão. Mas Gideão continuava com medo. E aí ele reuniu o povo. Quando Deus olhou para o exército, ele falou assim: Gideão, tem muita gente aqui, meu filho. Tem muita gente aqui nesse exército. Eu não vou dar a vitória para vocês com toda essa gente aqui, porque esse povo vai dizer assim: pelas nossas mãos nós vencemos, e a minha glória eu não dou para ninguém. Foi o primeiro processo seletivo aqui. Foi o primeiro teste, né? A gente quando vai procurar emprego tem aquele processo seletivo. Foi o primeiro processo seletivo para uma guerra que Deus promoveu. Isso, olha como isso aqui já acontecia há anos. Nada é novo para o Senhor, né? Aqui na Bíblia a gente encontra tudo. Então começa o primeiro processo seletivo. Deus fala assim: Gideão, tem muita gente aqui. A gente vai começar a selecionar. Vamos selecionar aqui entre esse povo, porque esse povo vai sair falando que a vitória sobre os midianitas vieram pelas mãos deles, e não vai vir pelas mãos deles, vai vir pela minha mão. A vitória do Senhor na sua vida não vai vir pelas suas mãos, não vai vir pelas mãos do seu gerente, não vai vir pelas mãos do seu juiz, não vai vir pelas mãos dos seus amigos. A vitória sobre a sua vida vai vir pelas mãos de Deus. E aí Gideão começa. A primeira coisa que ele fala é: os covardes, aqueles que estão tremendo de medo, pode voltar para sua casa. E ali se vão 22 mil homens. Com medo, covardes, que não confiaram em Deus, voltaram 22 mil. Gideão estava com medo? Gideão estava com medo, mas ele foi com medo mesmo. Aí aqueles que não quiseram ir com medo voltaram para suas casas e foram 22 mil homens. E aí Deus fala para Gideão: ainda tem muita gente. Vamos para mais um teste seletivo. Vocês vão descer à beira do rio. E aqueles que se curvarem, abaixarem, você já descarta. Mas aqueles que pegarem a água e levar as suas mãos, você vai deixar. E os que pegaram a água e levaram as suas mãos, aqueles que se ajoelharam, aqueles que levaram as águas às suas mãos, foram 300 homens. 300 homens. Agora, meninas, pensa aqui comigo uma coisa. O Gideão já estava com medo. Daí ele viu aquele exército grande e falou assim: ai, olha que bênção. Que bênção, a gente vai lutar com essa quantidade de gente. Quando ele percebeu que mais da metade dali era covarde e medroso e voltou para casa, aquilo eu acredito que já desanimou o coração de Gideão. E aí quando o povo se submete a mais um teste e só fica 300, Deus seleciona só 300, eu fico pensando no coração de Gideão. Porque os midianitas, a Bíblia diz que eles eram como gafanhotos, nuvens de gafanhotos. Não se podiam contar a quantidade dos seus camelos. E Gideão olha para ele e mais aqueles 300 homens. Deus conhece tanto nosso coração, meninas, mas Ele conhece tanto nosso coração, que Deus fala assim para Gideão: Gideão, você tá com medo, mas desce lá no acampamento e ouve a conversa que eles vão ter lá.
Olha que Deus que sabe, meninas, meu Deus do céu, que Deus tremendo é esse o nosso. Ele já sabia o que os meninos iam conversar lá dentro da tenda deles, que ia fortalecer o coração de Gideão. Gideão desce e ouve um dos oficiais contando o sonho que ele teve. Um pão de cevada vinha rolando e batia na tenda e destruía a tenda. Olha a resposta, a interpretação do sonho dado por outro oficial. Isto não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos dos israelitas pelas mãos de Gideão. Olha só, meninas, as coisas cooperam. Quando nós nos posicionamos para fazer a vontade de Deus, com medo, insegura, chorando, ferida, mas nós vamos mesmo assim, o Senhor coopera conosco. Olha o Senhor cooperando com Gideão. Gideão, eu vou te dar sinais. E Gideão se fortalece. Aí o coração desanima, porque de tantos homens só ficou 300. Deus vai lá e dá outro sinal para Gideão. Vai lá e ouve o que eles estão dizendo a respeito de vocês. Eu já entreguei eles nas mãos de vocês. Meninas, o que é que falta? Eu fico me perguntando o que é que falta para a gente se posicionar e avançar. O que é que falta? Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, meninas. Dê o primeiro passo. Com medo mesmo, mas avance e o Senhor vai cooperar com você. Aquilo fortaleceu o coração de Gideão de uma forma que ele voltou para o acampamento dizendo: Deus entregou os midianitas nas nossas mãos. Exatamente, Bárbara, é Deus quem faz, quem abre as portas, tudo vem dele, é ele que coopera conosco, é ele quem vai fazer, não somos nós precisamos abrir pelo menos a boca. Eu gosto muito daquele texto do Vale dos Ossos Secos. Deus não queria que Ezequiel fizesse crescer carne, fizesse crescer tecidos, órgãos. Deus não queria que Ezequiel fizesse nada, só abrisse a boca e profetizasse. O restante era com Deus. Deus só precisa que você se posicione e dê o primeiro passo. O restante é com Ele. É Ele quem faz. Olha só como que os israelitas venceram esta guerra. Olha outra estratégia que Deus dá. Olha quantas guerras, meninas, os israelitas já não enfrentaram até aqui. Até o livro de Juízes, onde nós estamos lendo agora. Olha o quanto que eles já fizeram. Mas todas as vezes Deus dá uma estratégia diferente. É Deus quem dá uma estratégia diferente. Essa foi como? Cada um vai pegar um jarro, um cântaro de barro, a espada, a trombeta e a tocha. Vocês vão colocar a tocha dentro do vaso de barro. A tocha está dentro do vaso de barro. A luz está dentro do vaso de barro. A luz está dentro de você. O reino está dentro de você. Nós já carregamos. Nós já temos tudo que nós precisamos. A espada, nós já temos. A luz, o reino dentro de nós já temos. E aí a Bíblia vai dizer que a estratégia é o seguinte: nós vamos nos posicionar aqui perto do acampamento dos midianitas. Vocês vão gritar quando eu disser, vocês vão fazer o que eu faço. Perdão, meninas. E aí nós temos a figura do Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, né? Façam o que eu vou fazer. Ouçam o que eu vou fazer, ouçam o que eu estou dizendo para vocês fazerem, obedeçam o que eu estou dizendo para vocês obedecerem. E aí ele diz assim, olha, quando nós chegarmos ao posto avançado do acampamento,
Quando logo que você trocadas as sentinelas, vocês vão tocar as trombetas e quebrar os jarros que vocês têm nas mãos. Depois vocês vão tocar as trombetas e vão gritar: a espada pelo Senhor e por Gideão. Era essa a estratégia de Deus para o povo. Vocês vão pegar os jarros, quando vocês sitiarem o acampamento, quando vocês chegarem perto do acampamento, vocês vão pegar os jarros, quebrar os jarros. E aí vocês vão tocar as trombetas de vocês. Depois vocês vão gritar, tocando as trombetas, dizendo: a espada pelo Senhor e por Gideão. Quando o povo fez isso, olha só o que Deus vai fazer. Deus faz com que todo no acampamento dos midianitas, uns se voltassem contra os outros. Eles se mataram entre eles. E aí os outros, alguns começaram a gritar e fugiram correndo. Eu fico pensando a cara daqueles que voltaram tremendo de medo, dos covardes e dos medrosos que voltaram e perceberam que a guerra foi vencida quebrando cântaro, tocando buzina. Eu fico pensando, quando eles ficaram sabendo que a guerra foi vencida quebrando cântaro e tocando trombeta, eu fico imaginando a cara deles, dizendo: nossa, mas era só isso? Era só quebrar o cântaro e tocar a trombeta e gritar a espada pelo Senhor e por Gideão? Era só isso e a gente ia vencer? E foi só isso e o povo foi destruído? Entende? Às vezes a gente cria coisas na nossa mente, meninas. A gente cria como vai ser. Eu vou chegar lá, aí eu vou ter que desempenhar a espada, aí eu vou ter que ferir, e aí vou ver aquele monte de sangue, e aí eu corro o risco de estar lá. A gente começa a contar histórias, a montar um ambiente na nossa mente, né? E a gente não sabe como é que Deus vai trabalhar. O inimigo começa a montar uma história dentro da nossa mente, a contar uma história, e a gente ouve aquela história e se atemoriza, e se paralisa, e não avança. Mas nós precisamos confiar naquilo que Deus disse. Deus diz: eu vou dar a vocês esta terra, eu vou dar a vitória a vocês através de Gideão. Eu já entreguei isso nas mãos de vocês. Nós precisamos confiar na palavra liberada de Deus para a nossa vida. Se Deus disse: já dei, avance e tome posse. Se Deus disse: estou dando vitória, vai, avance e tome posse. Não permita que as histórias que o inimigo conta e a gente se deixa influenciar e vai dando asas à imaginação. E a gente vai criando um ambiente que não existe. O povo começou a pensar: é guerra? Ah, não, gente, é muito sangue. Eu corro o risco de estar ali. Imagine, vem e começa a imaginar. A nossa mente é ou não é assim, meninas? A gente começa a imaginar coisas que nem aconteceram e que nem vão acontecer. Mas a gente começa a criar histórias na nossa mente. A gente começa a criar enredos. E a nossa imaginação, ela é fértil, né? E aí ela vai além. E quando a gente vê, a gente tá atemorizada, a gente tá morrendo de medo, a gente fica paralisado, não avança. Nós precisamos, meninas, alinhar nossa mente com a mente de Cristo. Quando Deus diz que eu posso, eu posso. Quando Deus diz que já me deu, Ele já me deu. Quando Deus diz que eu sou forte, eu sou forte. Quando Deus diz que eu sou resposta, eu sou resposta. Calar essas vozes que perturbam. Pôr um ponto nessas histórias de coisas que a gente não conhece, criando ambientes que não existem. Em nome de Jesus, meninas, fale para o Senhor: Senhor, leve cativo os meus pensamentos a Cristo.
Leve os meus pensamentos cativos a Cristo. Não permita que a minha mente crie ambientes que não existem. Olha só como eles venceram a guerra, quebrando cântaros de barro, gritando e tocando buzinas. Deus tem uma estratégia para cada situação na sua vida. Você não precisa ser escravo das mesmas estratégias. Em Deus, com a luz que habita em você, você tem as estratégias que você precisa. Nós já aprendemos aqui ontem. Nós já temos as experiências, já temos as ferramentas, já temos a presença de Deus. O que é que tem nos impedido de avançar e de conquistar? O que é que tem nos impedido, meninas? Nós precisamos sair deste lugar de inércia, de conformismo. Precisamos dar o primeiro passo. Tem pessoas que estão clamando, tem famílias que estão clamando. Se você tem condição de abençoá-los, abençoe-os. Ore, crie um caderno de oração. Você gosta de orar? Crie um caderno de oração. Vai colocando cada pedido que é colocado, que é apresentado. Coloca lá no seu perfil no Instagram. Alguém precisa de oração. Adote pessoas em oração. Se você gosta de fazer leitura, se você gosta de ler, abre um grupo de leitura da Bíblia, um grupo de leitura de livro. Mas dá um passo, faça alguma coisa, faça algo que o Senhor colocou no seu coração. Olha as habilidades que você já tem e use para o propósito de Deus para a sua vida. Nós não podemos ficar vivendo a mesmice, de olho nas circunstâncias, envolvidas com as coisas deste mundo, embaraçadas com as coisas deste mundo, meninas. Em nome de Jesus. Exatamente, Samira. Deus faz o simples se tornar vitorioso. Por quê? Porque Deus não é Deus de coisas ordinárias, de coisas comuns, né? Deus é Deus de coisas extraordinárias. Mas ele se apropria daquilo que é simples, daquilo que é pequeno. Olha como Gideão se via. Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha tribo é a menor de Manassés. Mas olha como que Deus via ele. Você é um poderoso guerreiro, Gideão. Você é um poderoso guerreiro. Deus sabia que Gideão tinha medo. Deus deu sinal para ele. Gideão, eu sei que você tem medo. Vai lá e ouve o que eles estão dizendo a seu respeito. Deus conhece as nossas limitações, meninas. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus não erra nas suas escolhas. Quando Ele escolheu você, Ele já viu todo o potencial que você tem, que você não enxerga. E te escolheu mesmo assim. Deus já olhou para você e viu todas as imperfeições que você tem. Foi Ele que criou você. Você esquece que Ele é o seu Deus Criador. Você esquece que foi Ele que te formou no ventre da sua mãe. Você esquece que foi Ele que deu o seu temperamento. Você esquece que foi Ele que deu a família que você tem. As situações que te forjaram. Você esquece. Olha aí Deus falando, coloquei o caderno de oração na hora que você orou e ia escrever para você apresentar esses pedidos que estão no caderno. Deus é lindo. Amiga, e isso, se movimentar no propósito. É se movimentar, é fazer alguma coisa, né? Sem problema, Samira, não tem problema. É se movimentar em direção ao propósito. Ai, eu não sei o que fazer. Aí você fica presa no não sei o que fazer, não começa a focar nas suas habilidades. Nós precisamos nos comprometer em fazer alguma coisa. Não ficar sentada, o que será que eu gosto de fazer? Ai, nossa, eu não gosto de fazer nada. Meninas, todas nós recebemos talentos. Pelo menos um talento você recebeu. E naquele grande dia Deus vai pedir conta. E aí, naquele grande dia Deus vai saber se você multiplicou o talento que Ele te deu, se você enterrou, ou se você negligenciou. Não existe ninguém que não tenha pelo menos um talento, que não foi criado para pelo menos um propósito. Não existe ninguém, meninas. Então, já para com essa conversa de assim, ai, não, Deus não me criou com propósito nenhum. Eu não... Eu não tô conseguindo ligar o meu microfone. Só um minutinho, meninas. Oi? Eu não tô conseguindo ligar o meu microfone. Pede pro seu irmão te ajudar. Tá. As crianças estão fazendo aula aqui agora, meninas.
Não existe ninguém que não foi criada para pelo menos um propósito. Não existe ninguém que fala assim, Deus não me chamou para nada. Esquece isso. É mentira de Satanás isso. Você foi criada para um propósito. Você só precisa pedir para que o Espírito Santo ajuste seu foco. E você perceba o que é que você gosta de fazer. Se você gosta de servir, se você serve com alegria a sua família, então você vai servir. Você vai ver quem está precisando, ver uma senhorinha, uma viúva, né? Que você possa fazer um bolo e ir lá e servir. Que você pode ir lá e abençoar. Alguém que está passando necessidade, uma família, uma mãe, sabe, uma professora que está lá, dando aula de manhã e de tarde, ainda tem a casa para limpar, tem filhos. Serve um dia ela, vai lá e fala assim, irmã, olha, eu vim aqui, posso limpar a sua casa hoje? Empresta os seus serviços, o que é que você faz de melhor? Mas se movimente em alguma coisa, meninas. Em nome de Jesus, não fique parada na inércia, sem saber o que fazer. Eu só sirvo a minha casa. Mas nem a sua casa você serve com alegria. Você vai pro fogão, você vai reclamando, você arruma uma cama, você reclama, se é para passar uma vassoura na casa, você reclama. Não tem paciência para ouvir o seu filho, não tem paciência para ouvir seu marido. Em nome de Jesus, meninas. Em nome de Jesus. Pelo menos sirva com os seus dons e talentos, com amor ao Senhor. Dar o primeiro passo é sair da zona de conforto. Isso é muito difícil para acontecer se estamos sozinhas. Mas com Deus é diferente. Ele diz, vai em frente, eu contigo estou. Exatamente. É só o primeiro passo, porque você precisa se movimentar. Deus não age. Você vai ver ao longo da Bíblia, eu não vi nenhum. Pode ser que a gente veja algum caso durante esse ano, lendo toda a Bíblia. Mas eu não conheço nenhum caso que Deus realizou algo com a pessoa deitada, usou alguém deitado, alguém prostrado. Quando Deus vai usar alguém, a primeira coisa que ele fala, se a pessoa está sentada, ele diz, levanta. Se alguém está deitado, Deus diz, levanta. Você precisa de uma ação, Deus é reagente, ele precisa de uma ação sua. Ele até te impulsiona, né? Porque às vezes a gente não consegue, a gente não quer. Lembra da família de Ló? Que o anjo pegou na mão deles e impulsionou eles a irem, porque eles não queriam ir. Deus é reagente para agir, ele precisa que a gente dê esse primeiro passo. Isso é decisão, meninas. Ajuste de foco. Que o Senhor possa nos ajustar. Gideão com medo mesmo. Ele foi e ele experimentou a graça de Deus. Deus viu que Gideão estava com medo. Deus viu que Gideão se via como menor. Mas Deus já via todo o potencial de Gideão. Deus olha para vocês, meninas, e vê todo o potencial que vocês têm. O que vocês podem fazer, as flechas inflamadas que vocês são, como vocês podem influenciar a família de vocês, o ambiente de vocês, as pessoas que cercam vocês. Ele já vê todo o potencial que vocês têm. Mas nós precisamos abandonar aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos nos permitir ser lapidadas pelo Senhor nos nossos temperamentos, né? Principalmente nos nossos temperamentos, guardando a nossa boca, usando para ser bênção e não maldição. Amém, meninas? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Depois vocês meditem, né? Aí na casa de vocês, porque esse texto é muito rico e traz muitas lições para o nosso coração. Sim, nós somos templo do Espírito Santo. Eu reclamava muito, mas parei. E hoje mais observo e escuto do que falo. Aí a gente vê a sabedoria de Deus. Porque quando a gente vai ver Jó com seus amigos, cada um começa a falar e a querer contar para Jó o que estava acontecendo com ele, achar e buscar uma verdade. Mas o mais jovem, ele não falava, porque ele não podia falar. Segundo a cultura deles ali, né, na era dos patriarcas, era assim, os mais velhos falavam e os mais novos escutavam. Aquele que escuta tem mais sabedoria, consegue processar melhor as coisas. E quando abre a boca, consegue ser assertivo naquilo que fala. Ouvir
e processar. Buscar em Deus a resposta. Nós não precisamos responder tudo de imediato. Nós podemos ouvir, processar, pedir graça a Deus e depois responder. O nosso problema é que a gente quer tudo assim na hora, né? É papum, é falou, levou. Não precisa disso. Nós somos equilibradas, nós temos o espírito de moderação. Ouviu, processa. Não permita que aquelas vozes comecem a tomar conta. É porque fulano é assim, porque falou isso, porque se fosse assim, porque não sei o quê. Cala essas vozes. Processa o que você ouviu, pede graça ao Senhor. E aí você tem uma resposta assertiva, uma resposta sábia, meninas. E tudo isso é um treino. Não se preocupe se hoje você tentou e errou. Amanhã você tenta de novo, vai chegar um tempo que as coisas vão fluir de forma natural para a sua vida. Os frutos, eles não se esforçam para nascer. Você vê uma árvore de goiaba se gemendo para produzir goiaba? Não. Você vê um pé de jabuticaba, os galhos de jabuticaba gemendo para produzir uma jabuticaba? Não, elas não sofrem, elas produzem naturalmente. Nós que somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus, vamos treinando de forma a produzir os frutos naturalmente. Amém, meninas? Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui às 7h35 para mais uma porção da palavra do Senhor. E amanhã nós vamos falar sobre uma mulher que vai impactar a nossa vida, que vai mudar a nossa visão sobre essa questão de posicionamento, sabe? De achar que a gente não serve para nada, que a gente não foi escolhida para nada, que a gente não tem um propósito. Nós vamos aprender sobre uma mulher que realizou algo, um feito maravilhoso. Nem o seu nome não foi escrito, nós não sabemos nem o nome dessa mulher. Mas ela livrou a sua casa, livrou o seu povo. E ela é mencionada até por Davi, tá bom? Amanhã eu espero vocês aqui às 7h35 para mais uma porção da palavra do Senhor. Amém, meninas? Deus abençoe você, Vivi. Deus abençoe você, Isa. Amém. Que Deus te abençoe também grandemente. Joana, Deus abençoe sua vida. Má, um beijo, Má. Saudade de você. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor te levante como uma flecha inflamada para influenciar a sua casa, a sua geração, sua família. Amém, Má? Deus abençoe sua vida. Bárbara, Deus te abençoe. Recebe mesmo essas chaves, que elas possam transformar seus caminhos. Deus abençoe, Elisângela. Fica com Deus, meninas. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amanhã nós estamos aqui novamente, 7h35. Vamos para mais um derramar da parte do Senhor. Vamos orar? Vamos apresentar os pedidos do caderno de oração da Cida, né? Para que o Senhor visite cada pedido ali, que o Senhor possa agir com providência, né? Vamos orar umas pelas outras, né? Que estamos aqui. Ore umas pelas outras. Na oração de vocês falam: Senhor, abençoa as meninas dessa live. Abençoe a família delas, a casa delas. Que elas sejam mulheres que se levantem para deixar um legado, para deixar uma história de conquista, uma história relevante, uma história de influência para coisas boas em nome de Jesus. Amém, meninas? Vamos orar umas pelas outras. Feche os olhos, meninas. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesta manhã. O Senhor, melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos, nos conhece, nos sonda. O Senhor conhece todas as nossas fraquezas. O Senhor conhece todas as nossas fragilidades. O Senhor conhece e esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos. Muitas das vezes, Senhor, nós mesmas temos sido o nosso próprio inimigo, porque temos dado lugar às vozes de Satanás. Nós temos criado ambientes em nossa mente que não existem e deixamos de acreditar naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Nós deixamos de nos apropriar da identidade do Senhor em nós. Nós permitimos que o inimigo conte mentiras.
E pior, nós acreditamos nelas. Nós acreditamos que o Senhor só nos usa se nós formos corajosos e não tivermos medo. Nós acreditamos que o Senhor só nos usa se nós tivermos um curso de teologia. Nós acreditamos que o Senhor só nos usa se nós soubermos cantar bem, se nós tivermos eloquência nas nossas palavras. Nós acreditamos em muitas mentiras. Mas nós sabemos que o Senhor nos usa nas nossas simplicidades, que é nas nossas fraquezas que o teu poder se aperfeiçoa. Que esta verdade possa inundar o nosso coração, que o nosso foco seja ajustado em Ti, Senhor, nesta manhã. Visita cada uma das Tuas filhas que está agora, Senhor, conosco aqui, orando e clamando a Ti. Que elas sejam ampliadas no Teu Espírito, que a mente delas, que o coração e a visão sejam ajustadas em Ti, que elas percebam que na própria força elas não vão a lugar nenhum, mas quando o Senhor se apropria delas e quando elas se apropriam da verdade da Tua palavra, elas podem todas as coisas. Tu és o Deus que abre os caminhos. Nós clamamos a Ti, Senhor, por cada pedido de oração que está no caderno da Cida. Cada pessoa ali mencionada, Pai, que o Senhor possa entrar com cura, que o Senhor possa entrar com transformação, com salvação, com restauração, restituição, que o Senhor possa entrar com provisão, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa trazer renovo, Pai. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, que o Senhor possa nos levar, Senhor, a realizar todo o propósito com bom êxito, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Nos dá um dia de vitória, um dia cheio da Tua presença, que nós possamos transbordar o Senhor. Que todas as pessoas que olhem para nós possam enxergar Jesus, possam enxergar o Senhor, que possamos ser a resposta que este mundo precisa, que a nossa casa precisa, que os nossos filhos precisam, que o nosso marido precisa, para a glória do Teu nome. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Alcione, Deus abençoe sua vida. Andressa, Morgana, minha amiga, cartas para Thalita, Deus abençoe sua vida, que seu dia seja cheio da presença de Deus, de estratégias da parte do Senhor. Amém, amiga, amém, que assim seja, que assim se cumpra em nós, amém? Cida, Deus te abençoe, minha amiga, Sandra, Isa, Deus abençoe vocês, que o dia de vocês sejam abençoados, que o dia de vocês seja alegre, seja um dia de contentamento, em nome de Jesus. Amanhã nos vemos aqui, 7h35. Graças a Deus, amiga, o Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Amém? Deus abençoe, meninas. Amanhã nos vemos, 7h35. Um beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.